Amados, amém? Eu sei que vocês já sentaram, mas nós gostaríamos de orar nesse momento. Se você puder ficar de pé. Abrir sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo de número 22. Amém? João capítulo 10, versículo de número 22. Quero agradecer as palavras do pastor Jonas. A unção que nós reconhecemos e respeitamos é a unção que desce sobre a nossa vida. É o que diz a palavra de Deus. Se nós queremos ser curados, nós devemos reconhecer a unção da cura. Se nós queremos ser alcançados pela misericórdia de Deus, deveremos ter o reconhecimento de que Deus é um Deus misericordioso. Nada daquilo que nós não reconhecemos ou não respeitamos virá sobre a nossa vida. Tudo aquilo que nós reconhecemos e celebramos permanecerá na nossa vida. Isso são princípios da palavra de Deus. Amém? Nenhum de nós receberá favor do Senhor se nós não entendermos este princípio. O favor do Senhor é para aqueles que temem o nome dEle. Eu quero agradecer do profundo da alma, do coração, as palavras, o respeito e o que os irmãos têm feito por missões esse ano é sobrenatural. O que vocês têm feito, eu sei que a imagem ficou, o telefone do nosso irmão, o celular do nosso irmão lá em Moçambique não é lá, não é um iPhone, né? É nem sei o nome, mas ele faz com muito boa vontade, manda os vídeos, nós compartilhamos, há vídeos mais recentes, eles passaram agora o período de chuvas, e por isso tiveram que parar por quase 20 dias por causa das chuvas. Mas agora já retomaram, já estão levantando as paredes, já passaram para a fase de colocar a preparação para a viga principal que vai passar. Isso tudo é fruto da cooperação dos irmãos. Amém, amados? Nós temos avaliado as lideranças em Moçambique, temos trabalhado num grupo de mais de 200 pastores e temos pensado, de fato, um grupo muito, em particular, muito tremendo, que tem sido homens assim comprometidos. Esse menino, Abel, a esposa, Mini, são pessoas de Deus, tementes a Deus, respeitosos, são pessoas que fazem um trabalho itinerante, constante, atravessam cidades para alcançar pessoas, orar por famílias. Nós temos um menino que foi adotado pela pastora Rosemary, que é o Pedrinho, que o nome foi dado pela Rose. E temos hoje o desafio de ajudar outras crianças. Ano que vem, em julho, final de julho, para início da primeira quinzena de agosto, nós vamos ter uma ida para Moçambique, para a Beira. Ore por isso. Insere aí no desafio da igreja, né? Quem sabe alguém vai representando a igreja que Deus dirigir para estar lá nessa equipe de missões em 2026. Amém? Abriram lá João capítulo 10? Eu já soube que os irmãos agora não têm mais a projeção, né, dos versículos bíblicos e voltaram à leitura da Bíblia. Amém? Isso é bom demais. Amém, amados? Quantos têm aí a sua Bíblia aberta? João capítulo 10, versículo 22. Em Jerusalém havia uma festa da dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando tereis a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tinha dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejar, e respondeu-lhe Jesus dizendo: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos que iam ter com ele diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Pai, obrigado por este momento, por esse dia, por estarmos reunidos em Tua presença. Porque a Tua presença, Senhor, como foi lido aqui hoje, Pai, no livro de Êxodo, a Tua presença é primordial, Senhor, é o principal. Como Moisés disse, não nos faça subir, não nos faça ir adiante, se a Tua presença não for conosco. Não há negociação, não há nenhuma hipótese de caminharmos sem a Tua presença. Não há como abrir mão da Tua presença. A Tua presença é necessária. A Tua presença marca o tempo. A Tua presença nos dá, Senhor, ó Deus, a certeza de que podemos seguir e avançar e triunfar e termos a vitória, porque é a Tua presença que vai abrindo portas, caminhos, aplanando e trazendo à existência caminhos aonde não há. Por isso nós Te louvamos por este lugar, Te louvamos este lugar porque aqui está a Tua presença, Te louvamos por este lugar porque a Tua presença se sente neste lugar. Por isso Te louvamos essa noite, Senhor, porque iniciamos uma celebração aqui neste lugar, nesse mês de dezembro, dizendo: Pai, mantém sobre nós a Tua presença, fica entre nós a Tua presença, não saiamos da Tua presença. E por isso, Pai, em nome de Jesus, como naquele dia ao redor do ó Deus, do templo, no pórtico de Salomão, o Senhor passeava, o Senhor andava ao redor daquele lugar, daquele templo, para ministrar no dia da festa de Hanukkah. E nós celebramos, ó Deus, nesse dia, abrindo, Senhor, a celebração da festa de Hanukkah, declarando: Tu és a luz dos homens, Tu és a luz do mundo, Tu és a luz no meio das trevas, Tu és aquele que veio, Senhor, ó Deus, e nos iluminou, e nos instruiu, nos capacitou, e põe em nós esta luz, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, faça fluir sobre cada um, Senhor, o chamado e a vocação que o Senhor disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Por isso, nós dissipamos as trevas neste lugar, sobre os céus de Campo Grande, sobre os céus, meu Deus, da Estrada do Pré, aqui ao redor de nós, e toda essa região, na Rua Mota, tudo seja tomado, Senhor, agora, Senhor, pelas vistas, pela presença do Senhor. Incendeia este lugar, traga sobre este lugar um avivamento, o sobrenatural. Levanta o 8º dia, Senhor, aonde desce a Tua presença, onde rompe as estruturas dos limites que os homens impuseram, porque para Ti não há impossíveis. Toca, cura, liberta, transforma, traga sobre nós homens e mulheres tementes a Ti, Senhor. Atrai-os, ó Deus, como diz a Tua palavra: quando o Filho do Homem é levantado, atrairá a todos. Então atrai a Tua presença, chama-os à Tua presença e à Tua convocatória, para que venham do norte, do sul, do leste, do oeste, de onde estiverem, Senhor, atraídos pela Tua presença.
presença. Pai querido, nós te louvamos essa noite, porque a tua palavra é fiel, e declaramos sobre os céus de Campo Grande que este lugar será ampliado, multiplicado, como foi, Senhor, ó Deus, a dedicação, como foi, Senhor, a doação, o donativo, assim será multiplicado na vida de cada um, Senhor, a abundância, o Senhor que trará as riquezas das nações para derramar aos pés daqueles que invocam o teu nome. Nós declaramos almas serão trazidas, porque o Senhor nos diz que as almas valem mais do que todo ouro e do que toda prata. E nós reivindicamos as almas, reivindicamos e chamamos a existência, a salvação e a cura e a transformação de vidas. Quebra o espírito religioso, quebra, Senhor, os argumentos religiosos e traga, Senhor, um nível de crescimento, Senhor, orgânico, de um corpo vivo, de um corpo que se move, que se expressa e que traz, ó Deus, a luz no meio das trevas. Em o nome de Jesus nós oramos, e toda a igreja de Jesus que crê, diga amém. Poder sentar, amados, agradecido. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero poder compartilhar com os irmãos hoje, pela manhã, nós acordamos com uma notícia triste, que aconteceu na Austrália. Aconteceu também ontem lá nos Estados Unidos, mas essa em particular, porque fala do fuso horário. E hoje se inicia a celebração de Hanukkah, dia 14. E o início da celebração de Hanukkah, os judeus estavam em uma praça, celebrando, quando homens armados começaram a atirar, e 12 pessoas foram mortas, entre elas um rabino reconhecido na comunidade. E tem sido esse um retrato dos últimos dias, o crescimento exponencial de muitos e muitos conflitos que têm acontecido na Ásia, na Europa. Nós estamos vendo aqui um retrato, e falávamos algum tempo atrás que parecia impossível um conflito na América Latina. Todas essas coisas estão sendo ensaiadas, nós sabemos por quê. Porque a primeira promessa que o Senhor faz na sua palavra é que o Messias viria. Foi a promessa que o Senhor fez. Ele disse: a mulher dará à luz a um filho, e esse filho terá a inimizade, a serpente será inimiga e tentará de tudo, mas terá até morder o calcanhar, mas diz que o descendente da mulher iria lhe ferir a cabeça e destruir a sua investida, o seu intento. Então a primeira promessa que Deus faz é uma promessa de que Jesus vem, e Jesus veio, o Messias veio. A última promessa que está no livro de Apocalipse é: esse mesmo Messias voltará. Então aquele que não falhou quando disse que viria é o mesmo que não falha quando diz que ele vai voltar. Aliás, os anjos disseram: por que estáis atônitos, galileus? Por que estão olhando como se algo tão extraordinário estivesse acontecendo? Esse mesmo Jesus que assunta aos céus virá outra vez aqui. Então todos nós devemos guardar de que os sinais manifestarão a geração e o cumprimento profético. Nós estamos vivendo o cumprimento profético. O cenário está preparado. O mundo, numa velocidade que muitos não compreendem, a ciência tem se multiplicado de forma tremenda. Muitas pessoas hoje estão nas redes sociais e nos últimos anos, e não conhecendo a inteligência artificial, estão se perguntando toda hora se aquele vídeo é real ou não, porque a inteligência artificial cria narrativas, histórias, pega fotografias de pessoas antigas que estão ali, aquele vovô que você só tem aquela única foto, e ele transforma e dá vida àquela imagem. Coisas sobrenaturais têm acontecido no mundo, mostrando o que o Senhor revelou através do livro de Daniel. Aliás, essa festa de Hanukkah, ela vai ser
anunciada anos atrás, porque tudo começa quando ao o levar do povo judeu, eles são levados da Judéia como cativos de Babilônia. E quando eles entram em Babilônia, e Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele não queria os frágeis, os inoperantes, ele queria os príncipes, ele queria os fortes. Então, um desses príncipes fortes era Daniel, seus amigos, que nós chamamos Sadraque, Mesaque e Abednego, e tantos outros notáveis, que foram levados em cada incursão, em cada momento em que eles foram introduzidos no cativeiro. E o cativeiro babilônico foi uma sentença que o Senhor permitiu, está escrito no profeta Jeremias, de que o cativeiro babilônico era um acerto de contas. Eles haviam tentado ludibriar, como se pudéssemos ludibriar Deus, como se pudéssemos passar uma perna em Deus. E Deus não se pode escarnecer, de Deus ninguém zomba. Então Deus disse: vocês têm uma conta comigo de 70 anos, me devem. Porque eu disse que a cada ano vocês deveriam dar descanso à terra e crer que no 6º ano eu daria a vocês o dobro para que vocês pudessem me entregar o 7º ano em descanso. Vocês ouviram o que foi lido aqui no livro de Êxodo, quando o Senhor disse para Moisés: o meu plano era levá-los a conhecer de que eu quero dar a vocês um descanso permanente. Então, quando Daniel é levado, e Deus fala através de Daniel, em revelação de muitas coisas que iriam acontecer naquele tempo, nas suas orações, no meio daquilo, Nabucodonosor tem um sonho, e o sonho de Nabucodonosor era uma estátua grande, gigante, que tinha uma cabeça de ouro, e tinha um peito de prata, e depois ele tinha a parte das pernas que se mexiam de bronze e que ia até os pés, e os pés se mesclavam entre ferro e barro. E ele ficou atordoado com aquela visão. Então, Daniel pôde interpretar essa visão. E essa visão foi literal, nós conhecemos porque temos a história. Porque a divisão dessa visão era o reino babilônico tomado pelo reino medo-persa, depois o reino grego e depois o reino romano. Tudo isso aconteceu. Tudo que foi dito. Cada vez que nós lemos as Escrituras, deveríamos ter o temor, porque todas as coisas que se cumpriram demonstram que tudo que está escrito, como diz a palavra, não passará um tio, não passará uma vírgula daquilo que está escrito. Ninguém deveria estar surpreso de estar vivendo dias onde todas essas coisas estão chegando como informação rápida do que está acontecendo. Aliás, a tecnologia traz isso. A rapidez da informação. E deveríamos estar conectados cada vez mais e não acomodados, e não anestesiados, e não descrentes. Como Tomé, que depois que aconteceu a crucificação, ele não é achado por 8 dias. Ele não é encontrado. Quando os 10 recebem o Senhor, e o Senhor sopra e diz: recebeis o Espírito Santo, não havia 11, um já havia traído, que era Judas, mas não havia 11, havia 10. Porque Tomé não estava ali, Tomé estava desanimado, estava entregue a um nível de depressão, de angústia, de achar que tudo acabou, que tudo está perdido. E a pior coisa que pode estar acontecendo entre nós é não estarmos ligados à presença, de não estarmos sintonizados à presença, de não estarmos atentos à presença de Deus. Por quê? Porque é ela que vai nivelando nossa alma, que vai nos trazendo o entendimento dos tempos. Ele vai mostrando para nós as circunstâncias. Todos assistem o mesmo filme, a mesma notícia, mas ele vai nos ministrando interiormente, dizendo: acalma, não leve essas circunstâncias para o absoluto, leva sempre para o relativo, porque absoluto é Deus. Não relativize, não traga o relativo para aquilo que é a nossa fé, aquilo que é a nossa confiança. Isso é o absoluto, cremos, é inegociável. A presença é inegociável. A presença é o que, amados? Inegociável. A visão de Deus é o que? Inegociável. Então o Senhor,
espera de nós que cada circunstância e cada notícia que vai acontecendo, possamos ir diante dele e dizer: Senhor, isto, e ele vai dizer, ele vai mostrar, ele vai dizer: todas essas coisas convém que aconteçam. Porque tudo isso faz parte de um cenário que nós vamos passar, muitos de nós vamos passar. Mas temos a esperança. Os que foram arquivados lá no cemitério, quando o Senhor vier, despertarão primeiro, encontrarão o Senhor. E depois que houver esse encontro que nós não vimos, aconteceu, os sepulcros abrirão e os mortos serão devolvidos ao Senhor. Nós, os que estivermos vivos, encontraremos o Senhor nos ares, vamos ter a surpresa de ver que aquele vovô, que aquela vovó, que aquele tio não está morto, está vivo. Paulo disse: consolem-se uns aos outros com esta palavra. Tudo isso é transitório, não desanime. Tudo isso é transitório, é mistério que tudo isso aconteça. Mantenha fé, mantenha esperança. Quando o Senhor traz essa visão a Daniel e a profecia se cumpre, então vem tudo aquilo que nós sabemos: o reino medo-persa, a libertação, a tirada de Babilônia, terminou o cativeiro. Então Deus usa Ciro, Deus usa Dario, liberta o povo. Temos o tempo de Esther, tempo de Esdras, tempo de Neemias, tudo isso já passou. E nós chegamos então a um tempo em que os gregos estão dominando. Alexandre o Grande, uma morte rápida de uma pessoa extrema, de um imperador, de uma pessoa de domínio, de uma estratégia tremenda, e rapidamente morre. Seu reino é dividido, e ao ser dividido, começam a haver então competições, e um desses competidores, um sírio, ele vai para a região da Judéia e ele conquista a Judéia. E o que ele faz? Ele começa a dominar a cultura helenista, a cultura grega, estava completamente absorvida por todos aqueles reinos. A cultura mais forte, no argumento mais forte, prevalecia sobre a outra cultura. Então a cultura grega foi prevalecendo. Os romanos estavam dominados pela cultura. Mais tarde nós vamos ver toda a cultura grega influenciando. Por isso que o evangelho é escrito em grego koiné. O grego popular é como o inglês hoje no mundo é falado. Naquela época o grego koiné, o grego popular. E as escrituras precisavam ser escritas de modo que o povo pudesse entender e compreender. Por isso não está escrito no Novo Testamento em hebraico, nem em aramaico. Está escrito em grego popular. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Quando nós começamos a caminhar anos atrás, de entendimento do que eram as festas, do que eram as celebrações, alguns venderam a ideia de que, olha, nós não celebramos mais Natal, nós celebramos Hanukkah. Então, na compreensão de muitos, era que Hanukkah era uma espécie de substituição. Ou seja, se nós estamos voltando para a visão mais primitiva, então estamos reconectando com a igreja do primeiro século, nós temos que renunciar ao Natal e temos que abraçar Hanukkah. Mas tudo isso era uma grande confusão. Por quê? Porque o que nós sabemos de Hanukkah não está validado nem pelo judaísmo. O que nós sabemos de Hanukkah está registrado pelos historiadores, está registrado por 2 livros apócrifos, que é o livro de Macabeus, que está certificado por historiadores do primeiro século, como Flávio Joséfo, mas a própria Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, que foi encomendada na época, mesmo tudo isso não citava o que aconteceu no tempo dos Macabeus. O que nós sabemos do que aconteceu do tempo de Macabeus está em registros históricos. A própria igreja romana, com Jerônimo, no 4º século, colocou os livros apócrifos na Bíblia católica, que são livros históricos e apócrifos, não pertencem ao cânon, nem dos livros hebraicos, nem da Septuaginta, nem dos 27 livros do Novo Testamento. Mas por que ela permaneceu ali? Para que pudessem registrar o fato
E quando a gente começa a pesquisar isso, a gente começa a falar, então para que vamos celebrar também Hanukkah? Por que vamos... o que significa isso, amados? Dom Richards, um escritor que escreveu vários livros interessantes sobre missões, como o Totem da Paz, como o Fator Melquisedeque, ele ensina que Deus deixou nas culturas de todos os povos, desde sempre, um fator dentro daquela cultura de ligação com o eterno. De maneira que quando a palavra de Deus chegasse naquela cultura, podia trazê-los de volta para o caminho. Não sei se você está entendendo. Mesmo entre as culturas mais distanciadas, mais longínquas, que nada parece ter a ver com aquilo que aconteceu ali no Oriente Médio. Mesmo nas histórias, quando você começa a mergulhar nas histórias, por exemplo, quando os missionários chegaram na Guiné, descobriram que havia uma tribo que celebrava e a competição de organização daquela tribo para a organização social da tribo era quem era o maior cuspidor, ou seja, aquele que cuspia a distância e ganhava a competição daquele ano se tornava o líder da tribo. Quando os missionários começaram a tradução e chegaram no milagre de Jesus curando um homem que era cego, fazendo lodo, e do barro criou córneas e colocou sobre aquele homem, aquela tribo ficou 3 dias em êxtase, em danças que não se interrompiam. E aí eles disseram, por que vocês estão? Porque nós descobrimos algo. Nós descobrimos que aquilo que nós imaginávamos que era alguém maioral, alguém que é capaz de curar com a própria saliva. Então, a pergunta que aquele que escreveu sobre este fato é, será que Deus, o Senhor, não deixou registrado isto naquele milagre, que para nós parecia um milagre tão diferente, exatamente porque um dia o evangelho chegaria naquela tribo e elas teriam um contato com a palavra e aquilo iria despertá-los e trazê-los para a luz. A festa de Hanukkah é uma reconquista em meio a uma opressão. Quando os gregos dominam, quando eles vão para aquela região, eles então começam a introduzir o ensino helenista. E muitos judeus compraram aquilo. E começaram a se adaptar, porque desde o cativeiro babilônico, amado, o cativeiro babilônico tem nada a ver com o cativeiro egípcio. O cativeiro egípcio foi opressor, o cativeiro babilônico foi sedutor. Por isso que os profetas vieram dizendo, vocês precisam sair agora de Babilônia, porque eles se adaptaram. Eles se venderam, se deixaram, se distanciaram. Agora, quando esse reino grego domina a Judéia, eles entram no templo e eles dizem, vamos terminar com essa cultura judaica. E eles começam então a introduzir seus conceitos. E começam a destruir todos os valores, e para que acontecesse isso, eles começaram a proibir e proibir a comunicação da Torá, o estudo da Torá, a prática dos sacrifícios, e começam as proibições, e o povo começou a se distanciar, até que o golpe final foi, eles começaram a introduzir os cultos pagãos. E Daniel, quando escreve lá atrás, ainda no reino babilônico, acerca do futuro, ele falava da abominação da desolação, que entraria. E o que aconteceu? Para que eles chocassem os judeus e terminassem com a religião, eles entraram e sacrificaram porcos no templo. E fizeram exatamente tudo que fosse oposto à lei judaica, para arrancá-los e tirá-los daquele lugar. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se distanciar e a ver que a perseguição, amados, quando a perseguição vem, hoje muita gente diz, eu sou crente, eu sou gospel, eu sou disso, eu sou daquilo, mas quando começam a mudar, e começa a vir a perseguição, e começa a vir a busca por aqueles que se dizem cristãos autênticos, muitos abandonam a fé. Tem sido assim. Então eles começaram a se deixar, até que
eles começaram a introduzir vários altares ao nordeste de Jerusalém, começaram a criar altares de sacrifícios. E o primeiro sacerdote que foi chamado para realizar isto foi Matitiaú, que era Matias ou Mateus. E quando ele chega e vê aquilo, ele diz: não, eu não aceito isso. E aí ele sai e abandona aquele lugar com seus filhos, se escondem em cavernas. E aí vai começar um tempo de resistência. Diga comigo, resistência. Todos os processos de perseguição que aconteceram, que acontecem hoje, mesmo no leste europeu, na Índia, que acontecem dentro da China, os verdadeiros cristãos vivem em florestas, cultuam em lugares que não são edifícios. Por quê? Por causa da perseguição religiosa. Isso existe hoje. Então, eles começaram a resistir e a formar um pequeno exército. E quem era esse líder? Ele era o líder dos Macabeus. O filho mais velho, Judas Macabeus, na sua morte, vai assumir esse grupo. E eles vão entrar em Jerusalém e vão reconquistar Jerusalém e vão reconquistar toda aquela região e vão expulsar os gregos daquele lugar. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver porque quando Jesus estava, como nós acabamos de ler no capítulo 10, veja só, hoje quando nós fazemos um casamento, citamos Jesus em Caná da Galileia, num casamento. Porque Jesus presente num casamento nos deu a liberdade e a convicção de que ele apoia a celebração de um casamento. A presença num casamento, aliás, transformou água em vinho, seu primeiro milagre. Água em vinho, num casamento. Alguns historiadores dizem que ali estava o casamento de Bartolomeu, do irmão de Jesus, a razão de Maria estar responsável e cobrá-lo na questão do vinho. Mas isso é outra história. Mas ele estava ali, nós validamos o casamento porque a presença e a festa e a celebração, talvez hoje tivéssemos várias correntes doutrinárias dizendo não se faz celebração ou festa de casamento, isso é coisa pagã, não é? Mas Jesus estava ali. Qual é a referência que nós temos de Hanukkah? Jesus estava em Jerusalém no dia da festa da dedicação. Por que festa da dedicação? Porque Hanukkah é a reconsagração, a dedicação do templo de volta para Deus. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, eles começaram a procurar, sabe o que havia dentro do templo? Destruição. O que havia? Destruição. Não havia nada, tudo queimado, tudo destruído. O altar havia se transformado num derramamento de sangue de porcos. A adoração a Júpiter para homenagear os romanos. Eles estavam completamente destruídos como religião. Mas eles começaram então a tomar uma decisão, fizeram uma limpeza, vamos limpar isso. E quando eles começam a limpar, eles redescobriram na limpeza, começam a achar a menorá, e trouxeram a menorá, e começam a achar no meio daquele entulho um vaso, no meio de tudo, esquecido, não quebrado, não profanado, de um azeite que era selado por um rabino, por um cohen, por um sacerdote, para uso como uma lâmpada que se acendia da menorá. E quando eles acharam isso, eles disseram, isso é um milagre. Veja que para eles havia uma reconquista da cidade e uma reconquista do templo, mas o que eles estavam vendo ali tinha um sinal maior, que era a reconquista de algo, de valores que eles viram ser destruídos. Eles podiam estar celebrando a vitória da guerra, mas eles começavam a celebrar o fato de achar um vaso. E poderiam pensar assim, o que pode produzir um vaso de azeite? O que pode trazer de transformação no meio de tanta destruição? Apenas um vaso de azeite. E aí eles começaram a dizer, o que isso pode dizer? Aí alguém disse, olha, nós vamos colocar a lâmpada e vamos acender a primeira da menorá. Vamos reavivar o culto, vamos reavivar a presença de Deus. E teve a ideia, vamos colocar o azeite na primeira lâmpada. Foram lá no chamesh, que é o braço, e ele então foi derramado e chegou naquela lâmpada
se acendeu o azeite, e no dia seguinte voltaram, os trabalhos continuam, e se assustaram, porque o azeite ardia, mas não se consumia. E aí vieram o segundo dia, terminaram e estava acesa, acenderam a segunda lâmpada. E assim aconteceu no terceiro dia, terceiro, quarto dia, no quinto dia. E todos os dias o azeite se multiplicava de uma forma sobrenatural. E aí quando chegou no sétimo dia, a menorá está completa. Mas havia azeite. E o azeite continuava jorrando e continuava abastecendo, porque algo está acontecendo, amados. Nós só precisamos nos apresentar, ainda que um vaso vulnerável, um vaso de barro, um vaso desprezado, um vaso, mas quando há uma presença, quando a presença está, se alguém aqui permanece na presença, está na presença, vai produzir um milagre que vai se alastrar e que vai incendiar e que vai queimar aqueles que estejam mais despreparados ou que estejam distraídos. Eles vão ser aquecidos pela presença, o milagre vai jorrar. Diga para quem está ao seu lado, eu creio que você pode ser esse vaso que Deus vai usar de forma sobrenatural. Quantos creem? Por isso eles começam então a celebrar o milagre da multiplicação daquele azeite, e então eles começam a chamar isso Hanukkah, porque o último braço que tiveram que introduzir, por isso que o braço de Hanukkah tem 8 braços e não 7 braços, porque ele é chamado de Zot. Por que ele é chamado o último? É como se dissesse, isto é Hanukkah, isso é um milagre. Quantos creem que Deus pode fazer algo na nossa vida, nesse tempo, ainda que tudo esteja ao redor destruído, ainda que haja falências, ainda que haja fracassos, e você dizer, Deus vai trazer de volta, reaquecer, acender as lâmpadas e trazer sua presença de forma sobrenatural. Diga para quem está ao seu lado hoje, é Hanukkah. Diga assim, Hag, Hanukkah, Sameach. Sabe o que é isso? Feliz dia de Hanukkah. Quantos recebem? O Senhor começou a trazer uma vitória à vista daqueles homens. E é interessante, amados, que os valores começam a mudar. Aquilo se tornou mais importante para eles, porque eles viram que algo se interrompeu, um ciclo natural foi quebrado. Por que eles colocaram o 8º braço? Porque nós sabemos, a irmã leu aqui, 7 dias, desde o primeiro dia até o 7º dia. O 7º dia é o dia do descanso. Eles sabiam que isso era um ciclo natural. 6 dias Deus fez tudo, o 7º descansou. Então eles vinham dentro desse processo que começava no sábado e terminava naquele sábado, desde o primeiro dia de domingo. O que era o 8º dia? O 8º dia era o dia de domingo, era o 8º dia. O que demonstra que eles estão guardados até hoje, dentro do 7º dia, estão guardados ali no descanso que Deus prometeu. E quem somos nós? Aqueles que foram chamados para adentrar o 8º dia. Nós somos aqueles que foram chamados para a ressurreição. Diga, você está hoje em domingo, e domingo é dia de ressurreição. Quantos estão entendendo? Hoje é dia de o Espírito Santo avivar o nosso coração e nos mostrar que ainda há azeite suficiente para incendiar nossas vidas, nosso coração, nosso lar, nossa família e trazer de volta aquilo que foi perdido. Diga para o teu irmão, Deus está dizendo para você que você precisa ser luz no meio das trevas. Quantos sabem disso? Quando você olha para as Escrituras e vê o 8º dia, você descobre que no 8º dia o menino precisava comparecer perante o sacerdote, porque ele seria circuncidado. O que era circuncisão? No 8º dia, representava aliança com Deus. Davi era o 8º filho de Jessé. Quando você olha para o 8º, você vê Abraão ateando um sacrifício diante do Senhor. E diz que havia 2 metades, e o anjo que passeava e o fogo que veio sobre o altar passava entre as 2 metades. É chamado no original de Shim. O que é o Shim? É o 8.
O que significa isso? Que 8 dias da ressurreição, entrou dentro daquela sala um homem chamado Tomé, estava completamente desistido. E eles disseram: o Senhor esteve conosco, você perdeu. O que ele disse? Só se eu tocar. E o que aconteceu no 8º dia? Jesus entrou naquele lugar e disse: Tomé, ouvi a tua voz, vem cá e toca. Não sou fantasma, toca, eu estou aqui. Diga comigo: o 8º dia, a palavra de Deus é liberada e o milagre vem. Não sei se você está entendendo. O 8º dia significa Deus rompendo os ciclos naturais e nos levando para o sobrenatural. Quantos precisam disso hoje na sua vida? Deus quer nos levar para o 8º dia, o dia da intervenção. É aquela palavra de Pedro no meio daquele, diz assim: tentamos tudo, já são as 8 horas e nada apanhamos. Ele disse: agora lança novamente. Ouse entrar agora na dimensão sobrenatural. Lance novamente a rede. E ele lançou a rede. E os barcos quase afundaram, ele e os seus amigos, por causa da pescaria sobrenatural. Diga para quem está ao seu lado: hoje é Hanukkah. O 8º dia não faz parte dessa dimensão temporal. O 8º dia fala da eternidade. O 8º dia fala do lugar eterno, da presença do Senhor, da intervenção. Quantos precisam de uma intervenção? Diga: Senhor, nós estamos em Hanukkah, estamos no milagre. 8 dias, por quê? Porque Deus fez repetir a celebração de Sucote, a celebração de tabernáculos que duravam 8 dias, mas na celebração de tabernáculos eles estavam dentro das cavernas. Não puderam celebrar, por isso que em Israel, quando se celebra a festa de Hanukkah, todos levam as mesmas coisas que levam em Sucote. E apresentam diante de Deus. E celebram a presença de Deus, porque é como se fosse a revanche. É como se dissesse: não podíamos celebrar tabernáculo porque estavam ali, mas agora podemos, somos livres, somos vitoriosos. Aquilo que você não alcançou ontem, você vai alcançar hoje, se você crê que Deus pode levar você ao sobrenatural, ao 8º dia, tirar você dos ciclos viciosos. Quantos precisam disso na sua vida? Então pare de dizer: Senhor, me tire dessa, e possa a dizer: Senhor, eu quero aprender com isso que eu estou passando e ser mais do que vencedor. Eu quero vencer essas circunstâncias, eu quero vencer essa situação, e com o Senhor eu vou passar. Com o Senhor eu vou reconquistar, com o Senhor eu vou adentrar. Diz o texto em João 1,4 assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Diga comigo: a luz veio a este mundo. Aonde está desvinculado o Hanukkah de Natal? Natal fala da vinda do Senhor, do nascimento do Senhor. Ah, mas a data está errada, amados. O Senhor não estava preocupado com a data, e não estava preocupado com o que aquela cultura distorcida estava fazendo. Ele queria se revelar àqueles homens, se revelar àquelas pessoas. Ele nasceu. Não sei se você está entendendo. Jesus estava em meio à festa. O que Jesus estava fazendo na festa de Hanukkah? No inverno, no frio, no alpendre de Salomão. Ele estava ali para ensinar. Porque o que vai desenrolar aqui não tinha nada a ver com Hanukkah. O que estava aqui, Jesus estava dizendo: eles estão aqui sedentos de luz. É a festa das luzes. E eu sou a luz do mundo. E quero tirá-lo das trevas. E o que ele vai fazer? Ele vai se revelar como Messias. O que ele não havia feito entre os religiosos. Eles disseram: agora queremos saber a verdade. Nos diga na nossa cara quem és tu, por que vieste. Ele diz: se eu digo, vocês não acreditam. Ele diz: mas diga. Ele diz: eu e o Pai somos um. E aí eles começaram a pegar pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque em meio à festa de Hanukkah, ele diz: a luz veio, a luz estava nele, a vida estava ali, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece no meio das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus veio, a luz veio ao mundo. Diga comigo: a luz veio ao mundo,
A luz se fez carne, a luz tabernaculou, deixou a sua glória para vir a nós, nos tirar das trevas, como está em Colossenses 1,13, e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Quantos aqui foram tirados das trevas e levados para o reino do Filho amado? Diga para o Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor fez uma Hanukkah, o Senhor acendeu as lâmpadas. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 5, aonde que a igreja estava com Pedro e João, em meio à festa de Hanukkah, aonde eles voltaram no alpendre de Salomão. O que aconteceu naquele dia? Pegaram aquele homem que estava há 40 anos aleijado à porta formosa, e quando eles disseram: não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho te dou. E eles se levantaram, por quê? Porque eles vieram do seminário do Espírito Santo, eles vieram do aprendizado com Jesus. E por que eles retornaram depois da ressurreição? Para dizer àquele homem: não tenho ouro e prata, o que tenho te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Aquele homem saltou e correu ao alpendre de Salomão, e todos vieram para ver o milagre. Diga comigo: algo acontece quando estamos na presença de Deus. Quantos estão aqui na presença do Senhor? Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. Agora presta atenção, como termina o capítulo 10? Termina Jesus pegando todos eles, depois de expressar e dizer: eu sou Hanukkah. Depois de dizer: eu sou a verdadeira consagração. Eu sou a verdadeira celebração da dedicação. Eu sou a luz que veio ao mundo. Depois de se revelar, ele pega aqueles homens, como fez em Mateus 16, pegou e os tirou de Jerusalém, levou a Cesareia de Filipos, o lugar de idolatria dos romanos, para revelar a igreja. A igreja não foi revelada em Jerusalém, foi revelada no meio das barbas de Satanás, nas portas do Hades. Onde que Satanás descobriu que a pior coisa que ele podia ter feito na vida, na sua existência, era o que ele fez. Ele atou Jesus com as suas mãos, com os seus pés, mas ele não pensou de fechar a boca de Jesus. E Jesus na cruz pronunciou a nossa vitória, o nosso perdão. Salvou o homem que estava ao redor dele. Entrou no Hades para tomar a posse das chaves do inferno e da morte. O Senhor amado está nos mostrando nas Escrituras que ele pega os discípulos e os leva no final do dia para o Jordão. Diga comigo: o Jordão. Por que Jesus levou eles para o Jordão? Por que Jesus levou eles para um território gentio, como Cesareia de Filipos, quando formou a igreja? Jesus está dizendo: vocês viram o que aconteceu entre o meio dos religiosos? Vocês precisam estar longe do fermento religioso. Vocês precisam se afastar do fermento religioso. Por que ele entrou em Hanukkah? Ele entrou em Hanukkah como nós estamos entrando em Hanukkah, para provocar Israel, para incitá-los a ciúmes. Cada celebração que nós fazemos de Sukkot, de Pessa, de Shavuot, cada celebração que nós estamos provocando Israel, enciumando Israel, provocando-os a voltarem para o eterno. Diz a palavra: para provocá-los a emulação, para trazer ciúmes a eles e provocar-los a voltar e dizer: eles estão falando da minha Bíblia, da minha história, do meu Deus. Por isso o Senhor nos salvou no 8º dia. Por isso que a palavra igreja, na etimologia desta palavra eclésia, é tirados com violência, raptados, de modo não abrir e fechar de olhos. Nós fomos tirados do império das trevas e levados ao reino do Filho amado. Como você foi salvo? Num abrir e fechar de olhos, num milésimo de segundo. Quando Satanás se deu conta, já estávamos fora e estávamos na presença do Eterno. Por que Jesus voltou para o cenário do Jordão? Por que levou eles para lá?
Porque lá ele revelou, e eles disseram lá, os que ouviram no Jordão, verdadeiramente escutamos a João Batista, mas agora ouvindo ele, vendo o que ele faz, verdadeiramente Deus é com ele. E todos que estavam ali creram nele. Amados, quando nós amamos a presença de Deus e estamos na presença de Deus, Deus se revela, Deus se manifesta, Deus opera milagres, maravilhas, Deus faz fluir a sua presença. Jesus volta ao Jordão, amados, porque o Jordão era um sinal de milagres, era um lugar, era uma geografia de milagres. Quando Eliseu autorizou a escola de profetas, um dos seus alunos pegou emprestado o machado e o que aconteceu? O machado caiu e se perdeu na água. Então disseram, Eliseu, aquele discípulo teu pegou o machado emprestado e agora desapareceu, está lá no meio das águas. Ele disse, me dê esse pedaço de pau aqui. E quando tocou as águas, o que aconteceu? Quem lembra da passagem? O que aconteceu com o martelo? Flutuou. Diga comigo, flutuou no Jordão. Diga, o Jordão é um lugar de milagres. Eliseu recebeu a capa de Elias, Elias foi trasladado aos céus. Quando ele tomou a capa de Elias, estava à beira do rio Jordão. E quando ele diz, onde está o Deus de Elias? E tocou as águas do Jordão, o que aconteceu com as águas? Se abriram. Onde está o Deus de Elias? Diga comigo, o lugar de milagres. Quando Naamã ouviu a mensagem de Eliseu dizendo, o que você está buscando, 7 vezes se banhe no rio Jordão. Quando ele se levantou a 7ª vez, o que aconteceu com a carne de Naamã? A sua lepra havia se desaparecido e ele ficou curado. Diga comigo, porque o Jordão é um lugar de milagre, é um lugar sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós tivemos em Jerusalém, em Israel, tivemos em Yarnedite, que é o local do batismo no Rio Jordão. O pastor Jonas lembra disso. E nós fomos lá e alguém ficou perguntando, vocês vão se batizar de novo? Não, nós vamos ter o batismo de Naamã 7 vezes, não é uma não, 7 mergulhos. Por quê? Porque você lê as Escrituras e você descobre que há cenários em que Deus marcou. Quantos acreditam que Deus marcou esse cenário aqui para ser o lugar da sua presença? Quantos creem na dedicação e na consagração? Tudo que nós consagramos ao Senhor e dedicamos ao Senhor e santificamos ao Senhor, a sua presença é real, a sua presença se faz presente a cada dia, e esse lugar é chamado um lugar de salvação, de reconciliação, de restauração e de cura. Aleluia! Há um Jordão nesse lugar. Por que Jesus voltou para lá? Diga comigo, esse lugar era um cenário de cura. Jesus sabia, lá no passado, quando Josué rompeu com uma geração obstinada, porque ele fez parte daquele grupo, mas era uma geração obstinada, aprisionada, depressiva. Por 40 anos eles resistiram, não obedeceram, não aceitaram. Não quiseram, estiveram em Cádiz Barnea, depois de 11 dias, e ouviram Deus dizendo, vai, entra, e eles recusaram 40 anos. Eles ficam esperando até o momento em que Deus envia Josué. E Josué agora leva o povo para a terra prometida. E quando chega o limite para atravessar, era o Jordão. E qual foi a instrução que ele recebeu? Não te desanime, não te espantes, não perca o ânimo, te anima. Porque nada vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Quando Deus te diz isso, é porque haverá resistência no teu caminho, haverá lutas no teu caminho, mas Ele está dizendo, você vai vencer todas elas. E qual foi a instrução do Senhor? Atravessa o Jordão, mas não vai ser como Moisés que atravessou o mar. Você vai ter que levantar um altar no meio do Jordão. E ele tomou uma pedra, e depois tomaram mais 12 pedras, e colocaram no meio do Jordão. Quando o altar se levantou, todo o povo passou pelo Jordão. Deus fez um milagre. E quando terminaram de passar, Deus fechou. E o que ficou naquelas águas? Um altar, um memorial de vitória.
Cada um de nós que temos passado lutas, que temos atravessado uma verdadeira batalha e guerra, nós estamos levantando memoriais, estamos levantando testemunhos, estamos levantando momentos em que nós temos o testemunho do que Deus fez na nossa vida, e aquilo fica ali. Deus vê, eu vi, Deus viu, Satanás sabe, muitos não sabem, mas quando passam por ali são alcançados em bênção. Muitas vezes você é abençoado pelas orações de pessoas. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. Porque Deus fez promessa para um pai, para um avô, para uma tia, que orava por você e dizia: Senhor, entrego nas tuas mãos. E aí você não sabe, a tua vida deu um reboliço, e você hoje está na presença do Senhor, porque Deus respondeu a oração de uma geração que pagou preço para que a palavra chegasse a você. Diga comigo: o Senhor levou ao Jordão, porque ali é um lugar de aliança, de um milagre. O Senhor levantou ali um memorial. Sabe por que nós podemos parar aqui no meio da guerra e da luta, da perseguição, e adorar? Por que o grupo adora a Deus? Porque ele está aqui um dia. Paulo e Silas estavam numa prisão, sendo açoitados, encarcerados lá em Filipe. Foram lançados dentro do cárcere, e quando eles estavam ali, tiveram a ideia: é hora de adorar. E começaram a adorar ao Senhor lá para meia-noite, e começaram a louvar, e cantavam um hino, cantava outro, e de repente um terremoto veio. E no meio do terremoto as cadeias se abriram, e o carcereiro quis tirar a própria vida, porque ia responder por cada um daqueles homens. E Paulo e Silas disseram: não faças isso, porque ninguém foi embora, ninguém tem medo de nada, ficamos aqui, porque quem abriu as celas foi o Senhor. E o que aconteceu? Naquele dia, tanto o carcereiro como a sua família encontraram o Senhor. Deus salvou. Por que nós adoramos ao Senhor no meio das circunstâncias? Porque nós fomos ensinados por aqueles que passaram pelas circunstâncias a adorar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Por que os crentes, quando você vai hoje em Roma e vai no Coliseu e entra ali com os guias turísticos e anda naqueles lugares, como de repente se abre uma cena e você vê o que está registrado na história, os cristãos entrando naquele cenário para serem devorados pelos leões, e não gritavam, não blasfemavam, mas cantavam hinos de adoração. Porque a semelhança de Estevão, quando eles eram alcançados pelos leões, eles viam o céu aberto e a presença do Senhor. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Filho do Homem à destra do Pai, ele viu a presença do Senhor. Ele não estava vendo pedras, ele estava vendo a presença. Diga para quem está ao seu lado: ame a presença do Senhor, busque a presença do Senhor, esteja na presença do Senhor. Aleluia! Diga para o teu irmão assim: vamos terminar. Diga para ele: sabe por que eu celebro Hanukkah? Porque há em mim uma promessa. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Quantos creem que Deus é a luz do mundo? Quantos creem que você é a luz para as nações, luz para o mundo, sal para a terra? Deus quer nivelar isso. Precisamos nos levantar hoje e dizer, como Efésios 4,19: assim já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Somos, como a nossa irmã disse, a expressão de Deus na terra. Deus caminha na terra, a unção caminha na terra através de nós, através da sua vida. Por isso que a celebração de Hanukkah é uma celebração da presença do Senhor, da revelação de que Ele é a luz para as nações, que Ele é a luz do mundo, que Ele veio para dissipar as trevas, para nos reconsagrar. Ele é o azeite que se multiplica a cada dia, e que no meio de todo aquele monturo, de todas aquelas coisas, aquele pequeno vaso mostra que é o poder da semente, o poder das pequenas coisas que transformam e que mudam a realidade. O Senhor está aqui para mostrar que ainda o menor desta casa pode se tornar um instrumento do sobrenatural de Deus.
que aonde há uma pequena porção do azeite, pode se tornar o que abastecerá muitos. Não subestime o poder do crescimento e da multiplicação e do sobrenatural de Deus. Se entrarmos no 8º dia, o Senhor está dizendo, quando você entra no 8º dia, você entra no sobrenatural. Aleluia, tudo pode acontecer.